Tudo certinho. Vamos lá? Fala galera, tudo bom com vocês? Quem tá falando aqui é Marcos Anísio, de volta com mais um vídeo aqui no Trollcast, tá certo? E o Trollcast inicia a sua campanha rumo ao Oscar 2020, esse caminho até a chegada do Oscar no início de fevereiro. Cada um de nós vai fazer um videozinho aqui falando sobre um dos filmes indicados ao Oscar. Talvez isso mude com o tempo, mas a ideia é fazer pelo menos de todos os filmes indicados a melhor filme, tá certo? E eu vou começar aqui com o filme que eu assisti tem pouco tempo, então tô com a memória muito fresca do filme para poder falar com vocês um pouquinho sobre isso. Então vamos começar essa jornada com Dois Papas. Dois Papas, filme dramático e fictício, baseado no livro escrito por Anthony MacArthur, O Papa. Ele também escreve o roteiro desse filme, que é dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. A história do filme perpassa no momento em que o Papa Bento XVI está assumindo o seu papado, e durante esse tempo, dentro do ambiente da igreja e do ambiente externo, existe uma forte concorrência de um dos cardinais que não foi eleito Papa, que é interpretado pelo Jonathan Pryce, o Papa que é o nosso Papa atual, o Papa Francisco, tá certo? Ele se passa nesse período de tempo, mas ele vai percalçando muitos momentos ali da história do Papa Francisco, principalmente, que é colocado como se fosse o protagonista da história. O filme começa com ele, o filme começa mostrando a história dele inicialmente. O filme ele é muito interessante em alguns aspectos, e eu acho que é mais que merecido nossos parabéns para o Fernando Meirelles, que conseguiu entregar o filme o que ele parecia querer mostrar, que é essa pegada meio documental, ao mesmo tempo que é fictícia. Ele mescla algumas coisas em momentos em que a gente pega situações reais mesmo, como o anúncio dos papas e tal, ou grandes comícios dos papas. Você percebe que o filme tem muito grão, não só nessas cenas em que ele está dando esse aspecto documental, mas também em cenas em que ele quer dar essa ideia de que isso aqui é algo antigo, ou algo um pouco mais do passado. Ele dá esse granulado assim em certas cenas, somente em cenas de diálogos entre o Papa Francisco e o Papa Bento XVI, que é o que percalça boa parte do filme, o que é algo muito positivo, porque os diálogos são muito bem escritos e você começa a entender um pouquinho sobre a tensão e os objetivos e, é claro, as diferenças entre os dois papas. The way you live is a criticism. Your shoes are a criticism. O filme leva você a um caminho de gostar muito mais do Papa Francisco, até porque, pelo que a gente sabe também de mídia, imprensa, o que a gente observa, ele parece ser um Papa muito mais gentil, muito mais amável, muito mais ligado a movimentos sociais atuais, né? Um Papa mais moderno, se a gente puder falar isso dessa maneira. Porém, ele não cria essa rejeição ao Papa Bento XVI de uma maneira solta, de tipo, esse cara é mau. Não, ele impõe características de cada um e como cada um representa uma parte da igreja. O Papa Francisco representa a modernidade, a necessidade da igreja de se incluir na sociedade atual, de conversar melhor com seu público, com seus fiéis. E o Papa Bento XVI representa uma força natural da igreja, a força que a gente conhece da igreja católica durante todos esses anos, os dogmas, os costumes e, é claro, também a cobertura de certos casos e certas vergonhas que a igreja possui e que, obviamente, ela não quer que isso venha a público. God always corrects one pope by presenting the world with another pope. I'd like to see my correction. Eles escolheram um ator muito interessante para poder interpretar o Papa Francisco jovem, que é o Juan Gervásio. Ele consegue entregar muito bem os dois lados do personagem, certo? Tanto o lado amável, o lado afável, o lado inspirador e popular, como é dito pelo próprio Bento XVI, desse Papa, e o porquê dele ser assim na sua juventude e tal, todas as suas características de latino, de gostar de dança e tal. Porém, em momentos em que ele precisa dar atenção e mudar o caráter do personagem de uma maneira muito drástica, ele entrega muito bem. É incrível como ele consegue dar esse lado amável, amigável, gentil, inspirador, e ao mesmo tempo, quando a obra e o filme exige dele que ele entregue um lado mais bruto, mais forte, mais rígido, ele entrega isso como se fosse uma outra pessoa, imaginando, obviamente, que essa era a situação em que o personagem estava no momento em questão. E você consegue entender os dois lados, porém, sem necessariamente excluir completamente o outro. Você consegue entender que esse personagem está passando por um momento difícil e uma crise mental de escolhas que deve ser tortuosa demais. É claro que a interpretação maior vai para o Anthony Hopkins e para o Jonathan Pryce. Graças à direção do Meirelles também isso é muito bem colocado. Ele pega muitos momentos em que ele consegue ir crescendo em profundidade e ângulos. Tem uma cena inicialmente quando eles se encontram pela primeira vez pós o enclave que elegeu o Papa Bento XVI. O diálogo deles é bem intenso, é um momento em que eles
não se gostam, porém eles têm duas atitudes diferentes em relação a isso, e essa tensão é muito bem colocada pela direção do Meirelles, que vai aos poucos no diálogo, deixando a coisa com mais foco e mais rosto no rosto entre eles, enquanto ele vai aos poucos também tirando isso ao ponto em que a conversa vai ficando mais tranquila e mais calma. É claro que nos aspectos técnicos o filme arrasa, a fotografia é maravilhosa, porém, acima de tudo, Dois Papas é um filme que conta com uma história maravilhosa. E eu acho que esse é o grande ponto deste filme. E é isso, galera, com isso eu termino esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você segue a gente no Instagram e tá vendo esse vídeo pelo IGTV, deixa seu like aqui, comenta um pouquinho qual o filme que você está com mais expectativa para assistir entre os filmes do Oscar, se você não viu nenhum. E dentre os que você viu, qual você acha que pode ganhar o melhor filme, tá certo? Se você está vendo a gente pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, obviamente, comenta mais alguma coisinha também sobre o filme, o que você achou, tá certo? E compartilha com seus amigos, e a gente sempre posta coisas muito interessantes, seja no Instagram, seja aqui no YouTube. Valeu, galera, eu fico por aqui, até a próxima.